mais uma vez sejam bem-vindos para todos vós que estáis aqui na nossa igreja de Nossa Senhora da Assunção de Espanhel, no Arciprestado de Águeda e na Diocese de Aveiro. Uma saudação também, por isso é que faço esta introdução, a todos os nossos amigos virtuais através das redes sociais e também através do meu canal, que também depois vão ter acesso a esta partilha deste Evangelho do 5º domingo da Quaresma, que está, ou que foi há pouco proclamado para nós. E eu gostava sinceramente, mesmo tratando-se de um Evangelho que já é nosso conhecido e por isso dos mais difíceis para mim, porque dá a impressão que já tudo foi dito, mas mesmo que tenhamos a possibilidade de voltar a repetir aquilo que já foi dito em outras ocasiões, neste caso em concreto e em quase todos os outros, mas neste em particular, quase que vale a pena repetir, porque é sempre bom saber a mensagem que está subjacente neste Evangelho, que trata precisamente, como é conhecido, o Evangelho da mulher adúltera. E para que nós possamos apreender aquilo que de facto é importante, se me permitem, eu gostava de reler e de destacar, de pôr o enfoque precisamente em algumas palavras que aqui nos aparecem e que se calhar, e como eu gosto de dizer, se calhar sem ser se calhar, estão aqui de propósito, mesmo tratando-se de palavras simples, mas se calhar querem dizer outra coisa. Lembram-se que no passado domingo estivemos aqui a falar, a refletir acerca do Evangelho do Filho Pródigo. E eu tive a ocasião de dizer nessa altura, lembram-se, sobretudo aqueles que têm melhor memória, que tratava-se, no meu entendimento, e penso que se calhar também no vosso, numa das melhores páginas da Bíblia. Este Deus que se revela amor e que perdoa ao Filho, e que perdoa ao filho mais novo e ao mais velho, e que faz festa, mesmo depois deste ter estorrado a vida, da forma como ele fez, a ponto de ter que guardar porcos, com tudo que isso implica. Pois esta leitura de hoje, da mulher adúltera, se não é também das mais bonitas, também anda por aí perto, porque revela de uma maneira insufismável, de uma maneira categórica, este Deus que é Pai, que é Mãe, que é Amor e que está sempre pronto a dar mais uma oportunidade. Eu iria começar a reler este Evangelho, porque há aqui coisas que se calhar têm sentido se nós fizermos este enquadramento. Naquele tempo, diz-nos São João, neste capítulo 8, onde foi tirado este Evangelho, naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, portanto não se diz que ele terá ido para casa, se calhar dormiu numa das grutas do Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. E então, reparem agora. Então, sentou-se e começou a ensinar. Pronto, com certeza, para estar mais cómodo, sentou-se, dizemos nós. Mas não. É que a palavra, como já aqui foi dito em outras ocasiões, o sentar-se aqui não é apenas uma informação da maneira como ele estava. Quer dizer muito mais. E depois, quando se diz que se sentou e que começou a ensinar, então esta palavra sentar tem todo o sentido. Porque, como sabem, na Bíblia, quando alguém se senta e diz, quando alguém se senta e fala, quando alguém se senta, e muito mais razão aqui, e ensina, isto quer dizer que ele está a ensinar com autoridade. Com autoridade não é como quem manda, é aquilo que ele diz. Ele fala e sabe do que é que fala porque vive aquilo que fala. Sentar só era próprio dos mestres. Já o disse aqui. É daí que vem a palavra catedrático. Professor catedrático. O professor catedrático é o professor que se senta na cátedra, na cadeira. E é especialista na sua área e por isso se senta na cátedra e fala de cátedra, fala de cadeira, fala com um conhecimento que toda a gente lhe reconhece. Ora bem,
Jesus é mestre e por isso fala de cátedra. É um professor catedrático e por isso ele senta-se e depois de se sentar na sua cátedra, ensina. Portanto, aquilo que ele ensina não é da boca para fora. Ele ensina, desculpem que eu repita, de cátedra, com tudo o que isso implica. Como é de alguém que fala com a autoridade de quem diz e de quem faz aquilo que diz. Os escribas e os fariseus, desculpem voltar atrás, então sentou-se, repito, e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Vamos lá ver quem são estes fulanos. Os escribas e os fariseus eram pessoas distintas. Se quiserem usar uma linguagem moderna, eram dois partidos políticos que naquela altura eram partidos políticos e religiosos. Os escribas, como o próprio nome indica, escreviam, eram pessoas que estudavam a Bíblia. Eram pessoas que estudavam e ensinavam a Bíblia. Portanto, eles sabiam a Bíblia a potes, a Tenac, como eles dizem. E particularmente a Torá, a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam a Bíblia toda de cor e salteada e, sobretudo, a Torá, a lei, como eles lhe davam o nome a estes 5 livros da Bíblia. E, portanto, eram pessoas que estudavam, ensinavam, eram os professores lá do sítio. Diríamos nós, eram os religiosos, os praticantes lá do sítio. Os fariseus, eles não estudavam no sentido de ensinarem, mas eram aqueles que cumpriam a Bíblia escrupulosamente. Se estava lá assim, era porque era assim, ponto final. E é como ali quem manda é assim, nem que se um carro. Porquê? Porque eram pessoas que realmente levavam aquilo tão à letra que eles chegavam ao cúmulo, imaginem, já o disse aqui em outras ocasiões, de trazer na toga, na sua roupa, partes da Bíblia, frases da Bíblia, para dizer que eram pessoas muito religiosas. E eram. Eram pessoas muito religiosas que cumpriam escrupulosamente tudo aquilo que vinha na Bíblia. O problema não estava aí. O problema é que, de facto, tão escrupulosos eles eram, que cumpriam quase que só por cumprir e não viam que, às vezes, ao cumprir determinadas coisas, ao cumprir a lei, não estavam muitas vezes a cumprir o espírito da lei. Lembram-se daquelas pegas, entre aspas, que Jesus tinha com eles, precisamente porque eles diziam e insurgiam-se contra Jesus pelo facto de ele curar ao sábado. É contra a lei. Ao sábado, dia santo, dia sagrado, dia de descanso, não se pode fazer qualquer trabalho, e nem que seja para curar as pessoas. Imaginem, então eram tapados neste aspecto, cumpriam escrupulosamente a lei, nem que para isso tivessem que fazer coisas que se calhar a lei nem determinava. É esta gente religiosa, é esta gente boa, com aspas e sem aspas, é esta gente que sabia a Bíblia a potes, como era o caso dos escribas, que a punham em prática escrupulosamente, como era o caso dos fariseus. É esta gente que está agora a falar com Jesus. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Naquele tempo, e se fosse só naquele tempo, às vezes a gente vê outras coisas quase iguais neste tempo por aquelas bandas dos Médios Orientes. E então, uma mulher que era apresentada, que fosse apanhada em flagrante, desde que houvesse testemunhas, uma mulher, um homem. O problema é que os homens nunca aparecem. O problema é que os homens nunca aparecem. Isto é sempre assim. Quem tem dinheiro, quem tem prestígio, quem tem força, quem tem autoridade, quem move influências, ontem, hoje, é sempre assim. Parece um desgraçado porque foi apanhado numa grande superfície lá com um sabonete, salvo seja, e aqueles que branqueiam milhões e milhões e milhões, recursos e mais recursos, e andam sempre por aí a cantar. É assim, é assim. Isto é hoje, é ontem, é assim. A lei dizia que qualquer pessoa que fosse apanhada em flagrante na questão do adultério, e não se dizia que era homem nem mulher, eram os dois. Não tinha, portanto, se ela fosse apresentada, se houvesse testemunhas que vissem e apresentassem, ela punha-se no meio, era morta à pedrada, era lapidada. Era assim que dizia. O homem, mais uma vez, não aparece. Só aparece aquele desgraçado da mulher. É o elo mais fraco. Desculpem falando português, quem se lixa é sempre o espelho. Ou como diz o brasileiro, o pão do pobre, quando cai, é sempre com a manteiga para baixo. Realmente eles têm assim tiradas muito engraçadas. E é mesmo. Quando o pão do pobre, quando cai,
Casar e casar é sempre com manteiga para baixo. Que é para não se aproveitar nada. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, na Torá, nos livros que foram atribuídos a Moisés, nos 5 livros da Bíblia, na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu o que é que dizes? Reparem que isto é uma ratoeira, como é óbvio. Eles não estavam lá a perguntar a Jesus para Jesus lhes ensinar aquilo que deviam fazer, porque já sabiam muito bem o que é que a Bíblia dizia, o que é que a Torá dizia, o que é que a lei dizia. Era uma ratoeira, porque qualquer resposta que Jesus dissesse, como sabem, era preso por ter cão, como só dizer-se, e preso por não ter. É como aquela questão que lhe colocaram, lembram-se? Para apresentar uma moeda. Ó mestre, pode-se ou não se pode pagar o tributo aos romanos? Ora, mostrem a moeda. De quem é esta figura que está aí? É do imperador. Então dai ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. E como a imagem de Deus está no homem, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança, e foi assim que Jesus se safou dessa ratoeira. Aqui era mais uma. Se Jesus dissesse, deixem lá a mulher, coitada da pobre, enfim, porque é contra a lei. Se Jesus dissesse, cumpre-se a lei, porque a Bíblia está lá, é para se cumprir, porque é contra a mulher. Reparem que é preço por ter cão e preço por não ter. Quando Jesus lhe responde assim, deste jeito, quando eles respondem, na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres, e tu o que é que dizes? Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Dizem os especialistas que este gesto ainda hoje não se sabe muito bem o que é que isto quer dizer. Os especialistas da Bíblia, os exegetas, os que se debruçam sobre estas coisas. Há uns que dizem que Jesus estaria a escrever os pecados do pessoal. Para eles olharem, mas é para eles. Há quem diga que ele estaria a escrever os pecados da mulher no chão, mas num outro sentido, como quer dizer, não estou a escrever no chão, mas vem o vento e apaga, como quer dizer que eu vou perdoar isto, vai tudo desaparecer. E há quem diga, e eu sinceramente vou mais para a terceira possibilidade, mas que qualquer uma delas estaria bem. Eu penso que é no outro sentido. É no sentido de quando alguém fala para nós e quando a gente não dá importância àquilo que nos estão a perguntar, a gente olha para cima e começa a assobiar. Ou começa a escrever no chão. Ó mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante e a lei diz que deve ser morta à pedrada, e tu o que é que dizes? Começa a assobiar, como quer dizer, está bem, está. Começa a escrever no chão, como quer dizer assim, vamos a coisas mais importantes, porque isso que estás a dizer não tem interesse nenhum. Vocês, ao fim e ao cabo, estão a levantar problemas onde eles não existem. E depois, como eles voltavam a existir, então Jesus levanta. Ele estava inclinado a escrever. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós que estivesse em pecado, comece. E eu. Quem de vós que estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Já sabemos o que é que aconteceu. A começar pelos mais velhos, começaram a deitar as pedras para o chão e foram-se todos embora. Mais velhos porquê? Penso. Porque os mais velhos têm mais anos. Tendo mais anos, têm mais pecados. Aqueles que tinham autoridade são os próprios a reconhecer que não têm, de facto, esta legitimidade para. Meus amigos, nós estamos num tempo em que é muito fácil atirar pedras para os outros, mas penso que todos vós concordais comigo que nestas coisas o melhor é não cuspir para o alto. Não é? Nestas coisas o melhor é que nós vejamos que temos mesmo todos telhados de vidro e temos os nossos esqueletos nos nossos armários e se calhar, como diz o outro, mais do que apontar o dedo, tínhamos em conta os 3 que estão a apontar para trás. E eu penso que de facto que nestas coisas todas a Igreja já teve a sua dose. A Igreja que é santa é aquilo que a gente sabe também. Os padres que deviam ser os primeiros a dar o exemplo é aquilo que a gente sabe também. E o problema é que se está aqui alguém que acha que é melhor, que atire a primeira pedra.
Cada um sabe muito bem aquilo que faz. Cada um sabe muito bem aquilo que faz em casa, no trabalho. E há escâncaras quando nós pensamos que é pela calada. Eu penso que temos uma sorte de grande. É que o nosso Deus é assim. Olha, posso-me atrever a dizer, o nosso Deus é um alma de Deus. É um alma de Deus. É um alma de Deus porque é um Deus que tem alma. É um Deus que tem amor. É um Deus que está sempre pronto a dar mais uma oportunidade. É um Deus que, de facto, reparem, não diz aquilo que a gente diz. Desculpem, tantas vezes eu digo isto. Ele não diz aquilo que nós dizemos. Estás arrependido? Vá lá, desta vez escapa. Vai em paz. Vai em paz. E depois é que diz. E não tornes a pecar. Vai em paz porque, ao fim e ao cabo, eu também não te condeno. Mas olha, se continuas assim também, se calhar, isso não é vida e mais tarde ou mais cedo estás de novo na cepa torta. Mas vai em paz. E não tornes a pecar. Eu acho que a gente tem sorte, sabem? Acho que nós estamos cheios de sorte em ter um Deus assim. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que dá mais uma oportunidade, um Deus que faz festa, um Deus que faz festa com o filho pródigo, com o filho mais velho, um Deus que faz festa com o Zaqueu, um Deus que faz festa com a mulher adulta, um Deus que faz festa com o ladrão que está ao lado dele, um Deus que faz festa com aquela mulher que perdeu a dracma, um Deus que faz uma festa só porque uma ovelha se perde. É este Deus assim, vamos pedir que nos ajude a perceber o grande amor que Ele tem por cada um de nós, para que, mesmo quando estamos em baixo, que saibamos que Ele nos eleva, que quando estamos a fracassar, que Ele nos concede mais uma oportunidade, e como eu gosto tanto de dizer, que neste tempo da Quaresma em que Ele nos convida à conversão, que nos abriremos dele, porque só Ele é que nos pode dar vida e vida.